Bom dia, boa tarde, boa noite. Damos seguimento agora a mais um encontro, né, aqui da Jornada da Heroína. A gente já passou por várias travessias dessa heroína, né? Tanto o caminho dela de aprender o que é o feminino e o masculino de maneira inconsciente, né? Mas a gente passou aí diferenciando o que é o feminino e o masculino, que nada tem a ver com gênero, né? Mas são potencialidades. Depois a gente foi entender qual que é essa busca do sucesso, né? Dentro do patriarcado, que é tão estimulado e que a gente busca, né? Esse sucesso ilusório. Aí, na semana passada, a gente entrou em contato com a parte mais desafiadora do processo, né? Que é quando a heroína dá de cara com as sombras dela, que ela vai encarar o inconsciente mesmo, né? Tudo que foi rejeitado, toda a dor que não foi vista, toda a ilusão que esse processo, né, de sucesso dentro do patriarcado traz, junto com todas as dores e feridas, né? Tem a ver com o mito da inferioridade feminina, o mito da dependência feminina e o mito do amor romântico, principalmente, né? Que é um mito que é o mais encralacado na gente, assim, essa ideia de ficar esperando o príncipe encantado no cavalo branco, que vai chegar, vai resolver todos os nossos problemas, né? E agora, hoje, a gente vai entrar no nosso encontro, esse retorno do submundo, né? Então, a gente vai começar a fazer essa subida, né? Depois que tudo isso foi encarado, tudo isso foi reconhecido, o que a gente faz, né? O que é esse se reconectar com o feminino, né? Que nada tem a ver com excluir o que tinha antes, né? O masculino, ele também é tão importante quanto. Então, como que esse feminino surge, né, na nossa vida? Ressurge na nossa vida, e é um processo que a gente vive várias vezes, gente. Não é, a descida não é uma coisa que acontece uma vez na vida, né, e pronto. É uma coisa que acontece em várias camadas, né? Pode ser que a gente tenha descidas mais profundas, descidas menos profundas, mas a gente é uma certeza que tem várias descidas, porque são várias camadas que vão sendo desconstruídas dentro disso tudo, né? Uma mulher, ela pode ter uma descida mais profunda no sentido de fazer uma transição familiar, uma transição de carreira até mesmo, de uma forma mais, né, abrupta, mais intensa. Então, isso leva ela a uma descida mais profunda, mais intensa de uma vez só, ou isso pode se dar através de um período maior de tempo, né? Então, depende muito, por isso que a gente está, paralelamente, também construindo o nosso mito pessoal dentro disso, né? No final de todos os encontros, eu deixo algumas perguntas para ajudar a refletir como que esses processos eles vão se dando na nossa vida pessoal, como que esses arquétipos, né, esses movimentos coletivos vão acontecendo dentro da nossa vida pessoal, que é muito singular mesmo, né? Então, por exemplo, como que você viveu esse mito do amor romântico na sua vida, como que você viveu o mito da dependência, o mito da inferioridade, né? E reconhecer toda essa história é muito importante nesse processo da subida também. Certo. Então, na semana passada, a gente se aprofundou nessa parte da descida, né? Então, que nem eu falei, a descida ao submundo na jornada da heroína é o momento que a mulher atravessa a camada mais profunda da psique, aquela onde está armazenadas feridas arquetípicas e pessoais relacionadas ao feminino. É um processo de confronto com aquilo que foi negado, projetado ou fragmentado ao longo da vida. Emoções reprimidas, raiva, dor ancestral, memórias de abandono, culpa, vergonha e o corte simbólico da linhagem feminina. Vocês vão ver que aqui, nos slides que eu trouxe hoje, do lado esquerdo, vão ter diferentes deusas, né? Nesse encontro de hoje, eu não vou trazer, que nem nos encontros passados, uma deusa para a gente se aprofundar, né? Uma mitologia, na verdade, específica para a gente se aprofundar na história. Eu vou trazer essas diversas faces da deusa, né? Que é justamente para a gente entender que esse resgate do feminino ele é multifacetado.
né? É a gente entrar em contato com essas diversas faces da deusa mesmo, né? Entendendo que a gente é uma, mas a gente não tá só, a gente é várias dentro da gente, né? E a gente poder expressar nossa totalidade é a gente poder expressar todas essas faces da deusa, né? Que são muitas. A Perséfone, por exemplo, ela é um mito da Perséfone, é um mito muito usado também para falar dessa descida ao submundo, porque a Perséfone também vai para o submundo, né? Só que diferente de Inaná, ela é raptada para o submundo. Ela não vai de livre e espontânea vontade, né? Ela é raptada. Então são maneiras diferentes de viver essa descida, mas igualmente enfrentando a sombra. Claro que é muito mais interessante a gente entrar nesse lugar, né, da Inaná, Deus, eu já sou deusa do céu e agora eu quero conquistar mais uma parte desse reinado, então eu vou me preparar para fazer essa jornada, né, entrar nessa jornada de uma forma consciente tem seus benefícios, né, tem seus prós, mas também é válido uma descida que a gente é meio arrastado para ela, né, estamos integrando a sombra da mesma maneira, né. Então, esse movimento é inspirado no mito pela descida de Inaná, que a gente falou semana passada, para o mundo inferior, onde ela é obrigada a abandonar cada uma de suas vestes e símbolos de poder a cada portão que atravessa. O ato de despir-se representa a desconstrução dos mecanismos de defesa, do orgulho dessa persona patriarcal que foi construída, né, moldada de acordo com o patriarcado, as ilusões construídas também nessa fase heróica, também moldada de acordo com o patriarcado, tudo voltado para esse sucesso externo, né? Tudo voltado para tentar atingir essas expectativas externas, né? E agradar o externo, sempre voltado para o externo, né? O movimento que a mulher é estimulada é sempre para fora, né? Enquanto que o homem ele tem muito mais estímulo para se voltar para dentro, para a individualidade dele, né? Se a gente for perceber, os homens eles têm muito mais facilidade de fazer esse movimento, né? Tanto de se voltar para dentro, de entender qual que é a individualidade dele, quanto de colocar as necessidades e os limites deles, né? E isso é uma coisa moldada culturalmente, né? Através do gênero. Então, essa etapa é inevitável quando a mulher percebe que o boom ilusório do sucesso masculino, a carreira, o prestígio, o reconhecimento, a família tradicional brasileira, ideal, perfeita, né? Quando a mulher percebe que nada disso que prometeram para ela que daria felicidade preenche realmente a alma, né? Mas pelo contrário, desgasta mais ainda, né? Esvazia mais ainda, porque sempre é nesse lugar de dependência, sempre é nesse lugar de inferioridade, né, que a mulher é colocada. E aí ela sente essa secura espiritual, né, o deserto que é o que leva a essa grande descida. E nessa descida ela vai encarar tudo isso, né, ela vai encarar os movimentos que ela fez nesse sentido, né, então cada uma de nós, a gente faz movimentos conforme o nosso contexto, conforme a nossa história de vida, conforme a nossa linhagem, né? Que é até um movimento importante que eu vou falar em seguida, que esse retorno ele começa a acontecer quando a gente começa a aceitar que o feminino não é defeito, impedimento ou fraqueza, como a gente ouviu a nossa vida inteira, e pelo contrário, ele tem muito poder, né? Ele tem muito poder emocional, muito poder espiritual, muito poder psicológico, e nesse resgate, esse resgate tem tudo a ver com esse resgate da ancestralidade também. Tanto em forma cultural, né, esse resgate de símbolos das deusas, que nem a gente está fazendo, né, que foram apagadas ao longo do tempo, e a única referência virou o deus masculino, né, como o resgate pessoal da nossa ancestralidade também. Então, se conectar com esses saberes ancestrais, né, das bruxas que foram queimadas na Inquisição, que são saberes simples do cotidiano, assim, como se cuidar, né, com ervas, como se alimentar, né, direito, assim, saudável, de uma forma saudável, como se conectar com a própria intuição, né, ou seja, são qualidades femininas que foram oprimidas, né, nesse momento de guerras bruxas.
Então, resgatar tudo isso é resgatar o feminino, né? Muitas mulheres, ao passarem por essa etapa, resgatam memórias de suas avós, suas linhagens, seus saberes intuitivos e espirituais, reconhecendo que carregam em si um poder antigo e esquecido. Então, olhar para essa história da nossa família, da nossa linhagem feminina, principalmente, traz muitas informações ricas para a gente entender como que esse movimento aconteceu dentro da nossa história. Porque é justamente, né, nesse resgate que a gente vai entender que feridas foram passadas para a gente de geração em geração também, né? Como que a sua família, como que a sua mãe, que a sua avó viveu esse mito da dependência, viveu esse mito da inferioridade e viveu esse mito do amor romântico, e que crenças dentro desses mitos foram passadas para você e moldou a forma que você viveu esses mitos, né? E uma vai influenciando a outra. Só para dar um exemplo, na minha família, por exemplo, né? A minha avó, ela foi uma mulher super tradicional no sentido de casou, né? Sempre foi doméstica, nunca trabalhou, teve seus filhos, né? Ela sempre falava, quando eu já tinha 22, 23 anos, ela já me falava, na sua idade eu já tinha minhas 2 filhas. Então, bem, né, seguiu esse papel bem tradicional, assim, bem submissa, dependente, sempre inferior, né? Assim, o que o homem, o meu avô dizia, pensava, sempre era superior ao que ela pensava, ela não tinha nem espaço de fala, né? E aí, essa vivência chegou na minha mãe e já bateu diferente nela, porque ela já recebeu as feridas e já quis fazer, né? Já teve o caminho dela, tanto de superar, tanto de movimentar para transcender, para curar algumas feridas, quanto coisas que ela não conseguiu, né? Natural, muita coisa para dar conta sozinha, né? A gente também. E então a minha mãe, ela já foi uma mulher que tinha muito mais a independência desenvolvida, né? Não aceitava ser colocada nesse lugar de inferioridade. Claro que dentro das condições dela, né? Ela também vivia dentro do patriarcado, né? E também sofria com isso. Mas ela buscou, como compensação, desenvolver muito a independência dela. Então, ela sempre focou muito na carreira, ela não queria ser dependente financeira de ninguém e emocional também não. Então, assim, ela é uma pessoa independente, autônoma, legal, só que ao mesmo tempo teve uma compensação, eu percebo, para o outro lado, né? Para o outro extremo, que eu quero dizer. Por quê? Porque ela também nunca conseguiu estar num relacionamento, apesar de desejar muito ter um relacionamento, justamente por conta dessa independência e autonomia. Tanto dentro desse lugar de ameaça também, né, dos homens se sentirem ameaçados pela independência e autonomia dela, dentro da relação, financeira mesmo e até emocional, né? No sentido de assim, a minha mãe tem consciência de que ela não depende dos homens para viver, né? Ela tem a casa dela, tem a vida dela e tudo mais, mas de querer uma companhia. Mas isso é algo que sempre ameaçou os namorados dela. E também, por outro lado, dela ter dificuldade de se colocar num lugar de vulnerabilidade, num lugar de receber, né? Que é feminino, nesse lugar de estar nessa troca, né? E dentro de uma troca justa e igualitária, tem o receber também, né? Tem o se colocar vulnerável, tem o não dar conta o tempo todo, né? Então, entendendo essas feridas, tanto da minha mãe quanto da minha avó, eu pude entender melhor as minhas feridas, né? E como que elas foram acontecendo na minha vida também, né? Essas crenças que foram herdadas mesmo. Né? Então, a integração profunda acontece quando a mulher deixa de ver a mãe, real ou simbólica, como inimiga ou fonte de limitação, e compreende que sua mãe também foi moldada por uma cultura que negou o seu valor. Ela percebe que a mãe também foi ferida, silenciada, controlada, que também carregou vergonha, medo e repressões. Essa compreensão dissolve projeções e libera a mulher do peso da rebeldia cega e da culpa.
que dá para ir para esses dois extremos, né? O da culpa e o da rebeldia. A mãe era um alvo conivente, né? A mãe é o feminino concretizado, é a figura feminina que a gente tem mais concreta, mais próxima, né? Então é natural a maior parte dessas projeções irem para a mãe. Por isso que a gente pensar na nossa relação com a nossa mãe é tão importante para a gente entender a nossa relação com o feminino, né? E que feridas estão presentes, estiveram presentes, ainda estão ativas dentro desse lugar. A causa real é cultural e transgeracional. Esse entendimento traz compaixão e abre a porta da cura, entendendo que ela também está na jornada, assim como nós, né? E também temos resgates para se fazer dentro dessas descidas. Então, uma das partes mais importantes dessa volta, né, desse resgate, é repensar essa relação com o feminino. Então, principalmente essa relação com a nossa mãe, ou com a nossa figura, né, feminina mais próxima, né, que foi maior referência na nossa vida. Nem sempre é a nossa mãe. Pode ser uma avó, pode ser uma tia, né? Qual mulher é a maior referência para você de ser mulher, né? Entender as feridas dessa mulher vai dizer muito para a gente como que a gente entende esse ser mulher. E depois, esse resgate atravessa, né, com certeza, o corpo, a natureza e o ciclo da vida. A mãe Gaia, né, é a nossa maior representação do feminino, né? Ela é esse feminino concreto, né, que ensina a gente como ser, só ser, né? Como respeitar os ciclos, né? Como cuidar do nosso corpo, como respeitar o nosso corpo, né? Respeitar o que é a vida, né? O que é a natureza. Então, parte essencial da reconexão com o feminino é a reconexão com o nosso corpo. Não esse corpo objetificado ou controlado, mas o corpo sentido, o corpo vivo, com emoções, ritmos e necessidades, né? Então, não é olhar para esse corpo da mesma maneira que o patriarcado olha, né? Por exemplo, assim, vou cuidar do meu corpo, vou ir lá na academia, né? E aí eu tenho uma meta de fazer exercício, e nem, não só academia, tá? Porque pode ser yoga, pode ser uma prática que a gente entenda que é mais, sei lá, integrada, né? Considera a espiritualidade, sei lá. Mas não é o que a gente faz, é o como a gente faz, né? Então, dá no mesmo eu ir na academia ou eu fazer uma aula de yoga com essa perspectiva patriarcal, né? De que eu preciso ser boa naquilo que eu estou fazendo, de que eu preciso ser melhor do que os outros, né? Essa perspectiva competitiva, perfeccionista, né? Não considerando a real necessidade do corpo, a real necessidade do nosso sentir, desconectado desses ciclos, né? Principalmente nós mulheres que menstruamos, né? Como que a gente flui junto com o nosso ciclo natural físico, né? Eu respeito esse ciclo do meu corpo, ou eu vou lá e forço ele fazer as coisas, independente se eu estou numa fase do ciclo ou se eu estou em outra fase do ciclo, né? Então é muito mais sobre a maneira que a gente faz do que o que a gente faz, né? E buscar trabalhar esse corpo mais no sentir, nas emoções, no ritmo, nas necessidades. Eu vou trazer coisas mais práticas, né? Logo mais sobre essa reconexão. A mulher recupera a intuição, a escuta interna, a capacidade de estar presente. Ela começa a desconstruir a visão patriarcal de que seu corpo é inconveniente, fraco ou imperfeito, e reconhece sua sacralidade. O feminino está associado aos processos, às águas internas, ao mistério, à natureza, aos ciclos. E é por isso que a gente tem tanto a aprender com a Terra, né? Que é, em sua maior parte, água, que está cheia de mistérios, que é a natureza e que é os ciclos, né? Então, uma maior referência, eu diria, que a gente tem para fazer esse retorno é retornar à natureza, é retornar à Mãe Terra, né? É se colocar literalmente, que nem a Karen, na mata, na floresta, e aprender como viver, né? Aprender a respeitar os ciclos, né? Ai, putz, hoje tá chovendo um monte, não dá, né? Assim, tipo assim, não dá, a natureza que tá falando.
né? Agora tá inverno, agora tá verão, né? E olhar também essas estações dentro da gente, né? Agora tá chovendo dentro. Então, o meu limite, minha necessidade muda. Ou agora tá verão dentro de mim. Então, meu limite, minha necessidade também muda, né? Então, um grande espelho que a gente tem aí, uma bússola mesmo, orientadora para a gente, é a natureza. E sempre que a gente estiver confusa, né, nesses termos, retomar a natureza é uma grande fonte, assim, de guiança. Então, a reconexão com o corpo, né, ela também perpassa a nossa alimentação, né, o comer consciente, o estar presente, né, quando a gente está comendo, né, sentir o sabor, sentir o cheiro, estar presente, né, que é muito comum hoje em dia comer com telas, ou nem saber o que a gente está comendo, né, pedir um iFood e comer esse iFood, nada contra, né, assim, também a gente tem que lidar com o momento que a gente está vivendo atual, né, mas o quanto mais a gente conseguir trazer consciência para essas ações, melhor. As coisas que eu vou falar agora, né, elas estão no ideal. A gente vai fazendo o que a gente pode naquele momento. E a ideia é até trazer muitas coisas justamente para entender o que encaixa na nossa vida nesse momento e o que eu preciso na minha vida nesse momento. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. Na verdade, a maioria das vezes a gente não vai dar conta, né? Mas é interessante a gente ter esse direcionamento de, ó, é por aqui que eu tenho que ir, né? A minha respiração, como é que tá a minha respiração? Deixa eu levar minha atenção para minha respiração, se reconectar com a respiração, fazer alongamentos intuitivos, não regras de treino. E aí vai justamente para isso que eu estava falando do como fazer e não o que fazer, né? Da mesma forma que dá para ir lá na academia e só fazer o treino, né? Que nem falaram, dá para também fazer uma aula de yoga só fazendo lá os movimentos que falaram, sem se conectar com a respiração, sem se conectar com como seu corpo está se sentindo, sem se conectar com a necessidade e com o limite do seu corpo naquele momento, né? Então é muito mais, independente do exercício físico que você escolher fazer, é muito mais esse movimento de presença, né? De atenção ao corpo que conta do que o exercício em si. E a mesma coisa para o restante, né? Então, independente do trabalho que você faça ou escolha fazer, independente de qualquer coisa na vida que você faça e escolha fazer, é muito mais o como você vai fazer isso do que o que você vai fazer, né? Trazer esse feminino é trazer essa presença para o que você está fazendo, né? Tanto física quanto emocional. Entender também o que você está sentindo, né? O que aquilo está. Qual que é o sentido daquilo que você está fazendo? E você trazer o masculino, ou o feminino. O masculino, ele vai para o fazer, né? O fazer por fazer, a competitividade, a produtividade. O masculino desequilibrado, né? Dançar sozinha, músicas que despertam sensações. Dançar é uma grande reconexão, assim, né? Principalmente quando a gente só se joga, né? E independe do que você precisa, assim, esse movimento pode ser tanto no coletivo, em uma festa, em alguma cerimônia, sei lá, quanto sozinha, né? Você sozinha dentro do seu quarto, às vezes até de olho fechado, né? Mas liberar essa espontaneidade, sabe? Liberar esse movimento sem crítica, né? Só ser, porque o ser é feminino. Respeitar a fome, a sede, o cansaço, né? Respeitar os limites do nosso corpo, que é uma coisa que o patriarcado, o capitalismo não faz e estimula a gente a não fazer, né? O problema nunca é o sistema. O problema é o seu corpo que não está dando conta, né? O problema é tudo, menos o sistema, né? Enquanto que a gente vê cada vez mais pessoas adoecendo e adoecendo e adoecendo por não respeitar as necessidades básicas do corpo, né? Principalmente sono, atividade física e alimentação. Então, voltar para o corpo é uma das partes mais essenciais desse processo, né? A gente se reconectar com esse corpo. Além da própria menstruação, né? Que eu não coloquei ali, mas também é uma forma
concreta de se reconectar com esses ciclos, né? Com o nosso próprio ciclo, entender quando que a gente vai menstruar, o que que a gente precisa quando a gente está nesses momentos, o que que a gente sente quando a gente está em cada fase do nosso ciclo, né? Tudo traz informações para a gente trabalhar em nós mesmos. Reconexão com os ciclos e o ritmo próprio. O feminino tem a ver com o ritmo interno, oposto à produtividade rígida. Reservar dias de pausa sem culpa, adaptar a rotina aos estados do corpo, momentos de mais energia, momentos de TPM, momentos de cansaço, inspiração, criar pequenos rituais diários de autocuidado, trabalhar com as tarefas em blocos fluidos, não em cobrança linear, entendendo que o desenvolvimento ele é em espiral e não linear, e permitir-se dizer, hoje eu não tenho energia para isso, hoje eu não tenho foco para isso, né? E claro que tudo a gente vai fazer né? Nem tudo a gente pode, mas o que a gente pode, a gente cuidar, né? Eu sei que daqui 2 semanas eu vou ficar menstruada, eu consigo marcar menos compromissos nessa semana, eu consigo adiantar alguma coisa ou adiar alguma coisa para não cair perto da data. Eu consigo adaptar minha rotina aqui porque eu fiquei doente ou porque agora eu estou, né, com muita energia, né, vou aproveitar para fazer algumas coisas, a gente poder aproveitar esses ritmos naturais. Eu até cheguei a comentar em um encontro aqui, né, de uma... Eu vou mandar para vocês lá no grupo esse TED. É uma mulher que ela fala do trabalho dela no TED, né, naquelas palestras que tem, e ela fala que ela fez um projeto com mais 2 amigas e elas levaram em conta os ciclos naturais delas para fazer todas as tarefas que esse projeto demandava. Então, se precisava de algo de mais planejamento e tal, ela mandava para fulana que estava menstruada. Se precisava de algo mais executivo, operacional, mandava para fulana que estava fértil, né? Que estava com mais energia, que estava no pico. E elas falaram que foi incrível o resultado delas usarem o potencial delas a favor delas, né? Usarem esse momento que elas estão a favor delas, né? Porque é que nem a natureza, a gente não controla. A gente não controla se vai estar dia, se vai estar noite, né? O dia tem tantas horas. Acabou, vai ficar noite. Não importa se não, peraí, sol, não deu tempo aqui de eu fazer o que eu precisava fazer. Ou a chuva, né? Não, peraí, chuva, que eu preciso fazer aqui umas coisas, não vai dar para você cair agora. Ixi, entrou uma pessoa aqui. Mas então, é saber buscar, né, cada vez mais respeitar esses ciclos internos também, né? Assim como os externos. Então, quando a gente está chovendo dentro, sol dentro, noite dentro, né? Entender quais são as nossas necessidades naquele momento e como a gente pode, dentro do possível para a gente naquele momento, acolher essas necessidades, né? Pelo menos a gente fazer esse movimento. Porque fora é muito difícil, né? Assim, não tem como a gente ficar esperando o outro, muito menos o patriarcado, cuidar dessas necessidades. Então, que pelo menos a gente olhe para elas, a gente valide elas e não entre nesse mesmo lugar de reprimir essas necessidades e esses limites, né? Porque aí a gente está entrando nessa mesma lógica patriarcal. Outro ponto é o emocional. A reconexão com o feminino exige contato honesto com emoções. Então, nomear sentimentos ao longo do dia, né? Conseguir cada vez mais desenvolver essa clareza para nós mesmos do que a gente está sentindo, né? O primeiro ponto é a gente identificar, é a gente nomear. Depois a gente vê o que a gente faz com isso. Mas se eu não sei nem o que eu estou sentindo, nem o que eu estou, né? O que nem está passando comigo, eu não vou conseguir cuidar de maneira nenhuma. Então, primeiro de tudo, reconhecer as nossas emoções, né? Conseguir nomear esses sentimentos, anotar elas, falar sobre vulnerabilidade com alguém de confiança, né? Se permitir se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Não se cobrar estar guerreira, estar, né, forte o tempo todo. Não que a gente não possa ser forte, não que a gente não seja, mas a gente também pode e deve estar vulnerável,
né? E não de qualquer forma, isso não quer dizer que a gente precisa estar se mostrando vulnerável de qualquer forma, mas criar os ambientes seguros para a gente poder se fazer isso, né? Mano, eu acabei de aceitar a Esther. Esther tá por aqui já. Oi, Esther. Olá, então, boa noite. Obrigada, gratidão. Imagina, mana, bem-vinda. Então, a gente se colocar nesse lugar, né, de se cuidar também, né, se colocar ali para a gente ver o que a gente está precisando, construir esse espaço seguro, né, que eu estava falando. Então, assim, poxa, eu me sinto confortável com tal pessoa, eu me sinto confortável em tal situação, de estar me expressando. Então, eu vou buscar esses lugares seguros para eu poder me colocar, né, para eu poder trabalhar em cima das minhas vulnerabilidades, né, buscar acolhimento para elas, buscar validação para elas, perceber as reações impulsivas e perguntar o que essa emoção está querendo me mostrar, principalmente na TPM, né, gente? A famosa, assim, que é um momento de muita vulnerabilidade, o pré e o durante a menstruação, né? E que trazem muitas informações riquíssimas para a gente. Nada mais do que amplia esses sentimentos que a gente tem quando a gente não está perto da menstruação, né? Então, a gente poder ouvir o que a gente está sentindo quando a gente está de TPM, o que aquela emoção está querendo dizer para a gente, né? Que necessidade que aquela emoção está apontando, porque as emoções, elas são bússolas também, né? Cada emoção tem uma função. Não tem nenhuma emoção que está de graça, assim, né? As emoções, assim como os nossos traços físicos, elas também foram selecionadas ao longo do tempo. Elas também foram selecionadas naquela teoria darwiniana lá, da seleção natural. Então, cada emoção tem uma função. A tristeza tem uma função, a raiva tem uma função, o amor tem uma função, a alegria tem uma função, o nojo, aquele filme Divertidamente traz muito bem isso, né? Essa ideia para a gente entender que cada emoção tem uma função, mesmo que desagradável. Né? Então, a gente poder refletir sobre essas emoções, principalmente as que aparecem para a gente na TPM, é muita informação riquíssima para a gente se trabalhar, para a gente conseguir se acolher melhor, se validar melhor e até mesmo direcionar essas emoções melhor. Permitir se chorar sem se julgar, né? Permitir se colocar nesse lugar de vulnerabilidade sem se julgar, porque a melhor sacada assim do patriarcado foi fazer a gente integrar esse patriarcado, né? O patriarcado ele só funciona tão bem porque a gente integrou ele dentro da gente. Então a gente não precisa de um homem ou de um patriarca falando pra gente o tempo todo, se criticando e tudo mais, porque a gente mesmo faz isso o tempo todo, né? A gente tem essa vozinha de crítica interna. E é justamente ela que a gente precisa driblar, que a gente precisa desviar. A gente vai falar mais sobre essa vozinha na semana que vem, que a gente vai trabalhar o masculino. Hoje a gente está falando aqui sobre esse resgate do feminino, né, de uma forma mais prática. E na semana que vem, daqui 15 dias, perdão, no dia 1º de dezembro, já chegando dezembro, a gente vai se aprofundar mais sobre esse masculino em desequilíbrio, né? Que o masculino, ele também é importante, ele também tem sua função, ele trabalha divinamente com o feminino quando ambos estão equilibrados, né? Então, quando o masculino está desequilibrado, que é o que mais a gente vê por aí, tanto coletivamente quanto pessoalmente, ele se torna esse tirânico, esse crítico, né, que fica falando na nossa orelha o tempo todo. Então, esse movimento de se permitir se colocar nessa vulnerabilidade sem se julgar, sem se criticar, sem esperar perfeccionismo, mas ser, né, se permitir ser, se permitir sentir, é um movimento muito importante do resgate do feminino. E não é fácil, tá, gente? Tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo. A gente não vai colocar tudo isso que eu estou falando na nossa vida de um dia para o outro, né? Mas é justamente entender o que eu posso fazer agora.
né? Ah, hoje eu consigo cuidar um pouco do meu emocional nesse sentido aqui que a Nath falou. Peraí que alguém tentou entrar, mas sumiu. Bom, sumiu. A intuição e a escuta interna também são potencialidades muito fortes do feminino que foram reprimidas. O feminino é território da sabedoria interior. Antes de tomar uma decisão, perguntar o que meu corpo diz sobre isso. Fazer caminhadas em silêncio. Criar momentos de introspecção sem estímulo. Seguir impulso criativo, sem explicação racional. Prestar atenção a sonhos e símbolos. Então, basicamente, é considerar as outras dimensões, as outras funções da nossa psique que não racional. O racional, ele é extremamente... o foco, né, o racional, ele é masculino. Ele é o foco do patriarcado, né? Ele é o foco do capitalismo. Tudo passa pelo racional. Se não é racional, não é considerado. Né? A própria psicologia, né? O Freud e o Jung, eles tiveram que passar por bocados assim para conseguir provar que o inconsciente existia, porque racionalmente, como que você vai provar que o inconsciente existe? Não tem como você provar que algo existe que né, não vá de acordo com esses termos metodológicos da ciência. Né? Então, se você não consegue medir com uma régua, se não é palpável, então não existe. Né? E aí as grandes questões da ciência, da física quântica, da psicologia, que demorou muito para ser considerada ciência de verdade, justamente porque não toca esse valor racional. Pelo contrário, né? Assim, na verdade, eles acham que não tocam, mas toca. A pesquisa de Jung é totalmente científica. Não tem nenhum delírio, não tem nenhuma... nada que é justificado espiritualmente no sentido, sabe? Ele não é que ele canalizou, que ele não sei o quê. É científico, ele fazia estudos, né, de religiões, só que por ele falar de Deus, por ele falar de religião, já não toca o racional, entendeu? Então, a ciência, a sociedade como um todo, perpassa que só o racional tem valor. Então, fazer essa desconstrução dentro da gente é muito importante também para a gente conseguir dar espaço para as outras funções da nossa psique que são incríveis, que têm um potencial gigante e que a gente desperdiça. Como a intuição, a própria intuição, as emoções, os sentimentos, que também são uma função, e as sensações, que é os sentidos, o que perpassa o nosso corpo. Né? Então, olha isso, a gente tem 4 funções. Só que só uma é usada. Só uma é valorizada. Então, a gente poder cada vez mais estimular e potencializar essas outras funções, principalmente através da criatividade, dos sonhos, dos símbolos, né, que vai conectar a gente com a nossa intuição, a gente pensar a gente considerar, acolher, validar nossas emoções, que vai conectar a gente com a nossa função emocional, né? O que as minhas emoções estão me falando sobre determinada situação, sobre determinada pessoa, sobre determinada área da minha vida, né? O que os meus sonhos estão dizendo? O que os símbolos da minha vida, que a vida estão me trazendo, estão dizendo? Tem muito poder, todos esses elementos. E juntos, mais ainda, né? Quando a gente começa a juntar uma coisa na outra, as nossas emoções, com as nossas sensações, com os nossos sonhos, a gente vai entendendo. O racional, ele muitas vezes ele é corrompido, né? Por crenças, por crenças limitantes mesmo, tanto que foram herdadas, né, da família, quanto pessoais, que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, a gente ter essas outras fontes de informação só complementa. O cuidado consigo e a autocontenção. O feminino, ele é nutridor, não no sentido de agradar, mas de se sustentar. Fazer algo que te nutra emocionalmente. A arte, a leitura, banho, cozinhar algo com amor para você mesma, né? Quando foi a última vez que você fez algo para você mesma?
e não para outros. Criar limites claros, sem culpa. Tratar-se com suavidade. Eu estou fazendo o meu melhor, né? Se tirar dessa expectativa de perfeccionismo, se colocar nesse lugar de eu estou dando o melhor que eu posso. Isso é o suficiente. Esse acolhimento do feminino, essa aceitação, revisar a agenda, incluir descanso como prioridade. Então, colocar a pausa também como tão importante quanto fazer nesse ciclo, né? Nessa fluidez do yin e yang. A pausa e o fazer, elas fluem e se complementam, né? Porque é o sentir e o fazer. Eu sinto e faço, né? Se eu só faço, eu me perco do sentir. E se eu só sinto, eu vou também para o mundo das ideias, para o mundo das fantasias, e eu não concretizo nada. Então, é essa dança, né, entre a pausa e o fazer, a pausa e o fazer. Entendendo a pausa não como uma preguiça, vagabundice, né, ou qualquer coisa que tentaram colocar aí para você do que significa fazer um momento de descanso, mas tão rico quanto fazer. O seu fazer vai ser muito melhor se você tem uma pausa de qualidade, se você se permite essa pausa, esse cuidado, né? Esse momento para sentir, só sentir, sem fazer. Saindo dessa lógica de produtividade, né? E eu também queria comentar aqui sobre a arte, né? Como a arte, ela dá um contorno muito incrível, assim, para esse feminino, né? A arte, ela envolve a criatividade, envolve a espontaneidade, envolve a expressão, né? Então, fazer arte dessa maneira, né? Não, que nem eu falei, o como fazer tem toda a diferença. Então, fazer arte dessa maneira, com espontaneidade, né? Com sentimento, ela é curadora e ela resgata esse feminino, né? Por isso que a arte é um dos movimentos mais importantes hoje em dia dentro do capitalismo, né, do sistema que a gente está, de resgate, a gente não deixar a arte morrer. A arte já, né, salvou a gente diversas vezes aí na história da humanidade e nunca vai deixar de salvar, porque ela é justamente essa ponte que resgata a gente de cair nesse buraco, né? Tanto a arte que a gente faz, quanto a gente se conectar com a arte dos outros também, né? Mas a gente poder cada vez mais se conectar com a arte, que justamente ajuda a gente a resgatar esse feminino, né? Que é um feminino... O feminino, ele tá em falta em todo mundo. Eu estava até falando com um irmão hoje, companheiro da Sol, sobre essa questão, né? Que cada vez mais que eu estudo sobre isso, eu vou entendendo esse processo da mulher, né? Mas que o feminino, ele é algo que está em falta coletivamente, ele está em falta para a humanidade. Todo mundo está em falta do feminino, os homens também, principalmente, né? Então, nesse ponto, temos aí né? Bom, nós dois estamos em falta do feminino, mas o que muda é o pacto social, né? O pacto social do homem com a sociedade é diferente do pacto social da mulher com a sociedade, né? O lugar que a sociedade coloca o homem é diferente do lugar que a sociedade coloca a mulher, né? Mas são os dois extremos de masculino que se expressam de maneiras diferentes, mas os dois estão com falta desse feminino, né? Então a arte ainda vai salvar o mundo. Salve os artistas e salve as artes. E bora. A criatividade, né? Então aí, ó, a arte, o pintar, o desenhar, o escrever, o cantar, o bordar, sem objetivo de perfeição. Então, na arte que a gente está falando aqui, é uma arte justamente para esse resgate feminino, para se expressar. Não é para ficar bom, não é para ficar bonito, não é para ser melhor do que tal, do que não sei o quê. É para ser, independente do que seja, né? E olha que desafio, gente, olha que desafio, você sentar, você se propor, nem que seja fazer um desenho. Vou fazer aqui um desenho. Tem expectativa. Já é desafiador, que a gente cria expectativa, né? Ai, tem que estar perfeito, eu imaginei de um jeito, mas saiu de outro. Ai, não ficou bonito. Ai, não sei o quê. Ai, parece um desenho de uma criança. Mas entendeu? O mais importante é ser. Então, se propor a fazer atividades
né, por fazer, de graça, sabe? Ah, eu gosto de mexer com argila, eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, então eu vou escrever por escrever, sabe? Eu vou desenhar por escrever, por desenhar, eu vou cantar por cantar, eu vou cantar porque eu me sinto bem, e não porque eu canto bem, e não porque eu vou ser uma cantora famosa, porque eu vou ser não sei o quê. Não, eu vou cantar porque preenche minha alma. Eu vou cantar porque eu me sinto bem cantando. Eu vou cantar porque me ajuda a expressar o que eu estou sentindo. Sabe? É dentro desse lugar que a gente está buscando. Montar pequenos altares também, né? É uma forma desse resgate, né? Cuidar de plantas ou jardim, cuidar da mãe natureza, né? Também nada mais direto do que isso, esse contato direto, né? Os processos da natureza, eles ensinam muito sobre os nossos processos, então adentrar nesses processos de uma forma indireta, vamos dizer assim, através da natureza, também é um ótimo exercício, porque a gente também passa por esses ciclos, né? E a gente compreendendo esses ciclos externos, a gente leva maior compreensão para os ciclos internos, como um grande espelhamento mesmo. Colagens, fotografias, qualquer forma de expressão pessoal. Então, o foco é a expressão pessoal. É fazer por fazer, é fazer para sentir, é fazer para passar pela experiência. O foco aqui é a experiência e não o resultado. Acho que essa é a grande diferença entre um fazer feminino e um fazer masculino. O objetivo é a experiência dentro do feminino, enquanto que no masculino é o resultado. Levar também esse feminino para dentro das relações e dos vínculos, né? Então, o feminino florescendo no encontro com o outro, cultivar conversas profundas, né? Como que isso está cada vez mais raro dentro dessas relações superficiais que a gente vive por aí, né? Pedir ajuda quando necessário. Então, essas relações, né, que a gente pode se sentir vulnerável, se colocar vulnerável, praticar empatia, priorizar vínculos nutritivos e cortar relações que drenam, né, esse lugar de... o feminino na relação não é aceitar qualquer coisa, né, é colocar limite, sim, né, é entender quais vínculos são nutritivos, estão nutrindo a nossa alma, nossas emoções, né? Tem trocas justas, reconhecer a contribuição dos outros e o valor dos outros sem competição, que também é algo muito desafiador para mulheres que sempre foram estimuladas a competir, principalmente uma com as outras, né? Porque se a gente não pode contar com uma com as outras, a gente sempre vai ter que ouvir de um homem algo, né? Nossa referência sempre vai ser a do homem, porque a gente não pode confiar nas mulheres. Então, resgatar essa irmandade mesmo, sabe? Entender o nosso próprio valor para a gente não competir com o valor da irmã, né? A irmã tem a potencialidade dela e a gente tem a nossa potencialidade. Então, conseguir olhar as relações para além dessa competição. Claro que também tem competição com homens, né? Mas eu quis focar mais a fala nessa questão das mulheres. Espiritualidade encarnada. A espiritualidade através do corpo e dos símbolos. Meditar de forma suave, conectando a respiração e a emoção. Fazer rituais simples, seja qual for a sua crença, né? Mas fazer rituais que fazem sentido para você, né? Para ter esse momento interno mesmo, de cuidado interno, né? Os rituais, eles são momentos muito importantes para reorganizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa psique como um todo. Inclusive, falando em rituais, no próximo sábado, no dia 22, a gente vai fazer uma oferenda para Inaná e eu vou falar um pouco sobre o que é fazer um ritual para a psique, né? Qual que é a função disso? O que movimenta isso psicologicamente, né? O que é a gente ativar o arquétipo de uma deusa? O que a gente, ao fazer uma oferenda para Inaná, está fazendo em termos psicológicos, né? Para além da espiritualidade, né? Desse fundamento de, eu vou oferecer comida para Deus a comer, mas o que significa isso, né, em termos psicológicos?
Então, fazer esses movimentos que fazem sentido para a gente, né? Que conectam a gente com nós mesmas internamente e com o todo, né? Seja lá o que o todo for para você, mas com esse algo transpessoal, né? Esse algo que vai para além de nós. Estar em contato com elementos da natureza, fazer caminhadas na natureza, observando o entorno, né? Que sempre é uma referência, a natureza, né? Para a gente sempre voltar para ela. Criar um momento de gratidão ao final do dia. Também são possibilidades, né, de reconexão com o feminino na prática. Percepção da própria voz e verdade. A reconexão com o feminino envolve recuperar a voz, dizer o que pensa de forma honesta, escrever sua verdade em um diário, expressar preferência simples, prefiro isso ao invés daquilo. Quantas vezes a gente se coloca no lugar de agradar o outro, né? De não poder ter preferência, de não poder opinar, porque fomos caladas muitas vezes, fomos ditas que não tinha valor o que a gente tinha para dizer. Então, a gente poder se expressar com a nossa verdade de forma honesta, dizer o que a gente pensa, dizer o que a gente sente, não se sentir culpada por fazer isso, né? Mesmo que a gente seja tirada de louca, de fresca, que é o que rotulam, né, a mulher que se expressa, mas encontrar a firmeza dentro da nossa verdade, né, porque é a partir do resgate dessa voz também que a gente vai resgatar esse feminino. Tomando decisões que honram nossos limites, escolhendo as roupas que fazem a gente sentir nós mesmas. Então, olha como pode ser simples, ao mesmo tempo que é complexo, né? Olha como, desde o que, como a gente come até o que a gente veste, o como a gente se veste, né? Tudo isso está permeado por esse feminino, por esse sentir. E que a gente pode cada vez mais levar mais consciência. Chegando na integração do masculino e do feminino. O retorno do submundo culmina em um movimento de integração. A mulher não rejeita mais o masculino que aprendeu. O foco, a ação, a clareza, limites, e tudo isso, né, de uma maneira desequilibrada, porque está sem o feminino. Então, todo esse foco, essa ação, essa clareza e esses limites de uma maneira excessiva, muito provavelmente, né? Com deturpações, como produtividade, como limites rígidos demais. Mas combina com o feminino recuperado, combina todas essas qualidades masculinas com a intuição, com o cuidado, com a receptividade, com a criatividade, com a presença, e aí poder fazer essa dança cósmica equilibrada que eu estava falando do yin e yang, né? Do fazer e do sentir, do ser e do fazer. E dentro dessa dança surge esse novo equilíbrio interno, uma totalidade. Que é desafiadora, gente. Assim, eu não cheguei nela, né? E tô aí na minha busca, assim como todas. E o nosso objetivo é se tornar cada vez mais consciente, né? A gente ainda vive numa sociedade patriarcal, numa sociedade capitalista, que dificulta muito esse processo, né? Então a gente tem que ter consciência também desses contextos, assim, e dessas possibilidades que a gente tem, né? E o quanto a gente pode ir avançando dentro disso, né? Que escolhas que eu posso fazer dentro do meu trabalho, dentro da minha rotina, dentro da minha casa. Hoje, já, por mais simples que seja, eu consigo incluir um chá aqui no período da manhã, antes de começar a trabalhar, para me conectar mais com como eu estou me sentindo. Ou eu consigo incluir um momento de descanso aqui, nesse período, para, né, parar de fazer um pouco, sair dessa produtividade. Ou eu posso incluir aqui uma oficina de arte, uma aula de arte. Sempre quis aprender a pintar, sempre quis aprender a fazer crochê, sempre quis aprender a fazer cerâmica. Vou colocar arte na minha vida de alguma maneira, né? Então, a gente ir pensando o que a gente tem, o que a gente pode fazer nesse momento para trazer mais essa conexão, né? Para trazer mais esse sentir para a nossa vida e equilibrar mais
esse masculino e esse feminino dentro da nossa própria vida. E aí vamos aqui agora para as nossas reflexões finais, que eu trago para cutucar a gente mesmo, assim, para entender, para ajudar a fazer a gente entender como que esses processos eles estão se dando na nossa vida, né? E escrever esse mito pessoal, que é entender como que esses mitos do feminino, esses movimentos do feminino coletivos, eles acontecem na minha vida pessoal, né? Porque o mito coletivo, ele é a forma do bolo. O bolo é a gente, é a nossa vida. E cada uma de nós aqui somos um bolo, gente. Ninguém é igual. Cada uma vive esses mitos, esses arquétipos de um jeito. Ninguém tem a mesma vida. Então, cada um tem uma experiência de mãe. Não existe uma pessoa que tenha a mesma experiência de mãe que a outra. O arquétipo da mãe, da grande mãe, ele é universal. Todo mundo tem. Mas cada um tem uma experiência singular desse arquétipo. Então, a gente entender qual que é a nossa experiência é muito importante dentro desse estudo. Então, que ferida materna ainda vive em você? Como você percebe a presença da mãe ausente, da mãe crítica ou da mãe exausta dentro de si? O que você ainda tenta receber? Amor, aprovação, acolhimento, que talvez nunca tenha vindo de forma que você desejava? Que padrões você repete buscando o amor que faltou na infância? Como você expressa dor, raiva e cansaço? O que você sente que nunca pôde dizer para sua mãe e que seu corpo ainda guarda? Além daqueles questionamentos, né, que eu trouxe quando a gente estava falando da ferida mãe e filha, de entender quais foram os processos pessoais da mãe de vocês e das avós de vocês. Como que foi ser mulher para elas, né? Que obstáculos elas atravessaram, que potenciais elas tinham e que fraquezas, né? Que desafios você percebe que elas tinham, e entender como que essas potencialidades e desafios delas e da vida delas ressoou em você. O que você mais rejeita em você mesma? Quais emoções você considera feias ou proibidas? Entender esse crítico interno. Em que momentos você reage de forma exagerada e não entende o porquê? Que é bem esse movimento que eu estava falando da emoção, né? Isso principalmente acontece bastante, pelo menos comigo, na TPM, né? Que é quando mais a gente está nesse lugar de vulnerabilidade emocional e a gente sente, né? Eu sinto umas coisas loucas assim e não sabia nem o porquê, né? A gente pode ter o pensamento patriarcal de é doida mesmo, é porque eu sou doida mesmo, é porque eu menstruo, ou não. Tentar se conectar com isso, né? De forma emocional, entender o que eu estou sentindo, de forma intuitiva, né? E como isso foi virando várias chaves na minha vida e quebrando padrões e me dizendo de detalhezinhos que, quando eu não estava nesse momento vulnerável, passava despercebido, mas que esses momentos vulneráveis foram tão importantes para eu conseguir ver esses detalhes que me incomodavam, mas que passava despercebido, porque eu escolhia não olhar, porque eu não queria olhar, porque doía, né? Não queria encarar, mas o meu corpo, as emoções, os símbolos, tudo trazendo informação para aquilo ser olhado e para aquilo ser trabalhado. Qual parte sua você preferiria que ninguém visse? O que você faz para não sentir vulnerabilidade? Que característica indesejada pode, na verdade, ser um poder adormecido, né? Que é o grande ouro das sombras. A gente faz essa descida para o submundo, encara as sombras, encara todas essas coisas desconfortáveis, né? Desagradáveis, de dor, de rejeição, de dependência, de inferioridade, e a gente volta com nada. Não, a gente volta com o maior ouro da nossa vida, né? A nossa maior dor também é a nossa maior potência. Então, a gente entender as nossas sombras, a gente entender as nossas dores, também diz aonde está o nosso maior potencial.
sabedoria que foi desconectada do corpo, né? O que teu corpo tenta falar para você? Que mensagens o teu corpo está tentando te enviar e você ainda não ouviu? Aonde o seu corpo pesa, onde ele aperta, onde ele dói, né? Que dores você tem? Como o seu corpo reage quando você ultrapassa os seus limites? O nosso corpo é o primeiro a avisar a gente quando a gente está ultrapassando um limite. O primeiro. A gente saber ouvir poupa muita coisa. Quais sensações você anestesia? Com trabalho, comida, relacionamentos, controle, né? Tudo isso é estratégia de lidar inadequadas, né? Inadequadas no sentido de disfuncional. A gente fala que uma estratégia de manejo emocional é inadequada quando ela é disfuncional, ela não cumpre uma função efetiva, né? Ela tapa um buraco, por exemplo, e depois volta, né? Ela não lida, não enfrenta, não é construtiva. De quais formas você tem se anestesiado o seu corpo, anestesiado suas emoções, anestesiado sua intuição, porque ela está te falando algo que você não quer ouvir. Há alguma parte do corpo que parece amedrontada, tensa ou protetora? O que seu corpo deseja profundamente, mas você não permite? Às vezes é um descanso. Às vezes é prazer. E prazer, nossa, dá pra gente ter prazer de diversas formas. Dá pra gente ter o prazer sexual, né, do orgasmo, dá pra gente ter prazer com comida, mas não esse prazer com comida no sentido de fugir, né? Um prazer consciente, no sentido de fugir, que eu digo para mascarar, né, alguma coisa. Eu vou me entupir aqui de alguma coisa de forma inconsciente para mascarar isso que eu estou sentindo nesse momento, né? Por exemplo, uma compulsão alimentar. Como encontrar prazer para o corpo, né? Para o meu corpo. Como cuidar do meu corpo? Que tipo de cuidado o meu corpo está precisando agora? É um descanso? É algo nutritivo? É um carinho, uma massagem? Uma dança espontânea? Que cuidado que meu corpo está precisando nesse momento? Então, eu deixo essas reflexões para vocês. E hoje a gente finaliza por aqui. Eu vou colocar essas perguntas também lá no grupo, para ficar mais fácil de acessar. E queria abrir agora para se alguém quiser falar alguma coisa. Adoro as perguntas, suas pedradas. Me ajudaram bastante. Obrigada, Nath. Imagina, Camila, são as mais desafiadoras mesmo, assim, é para trazer mesmo para esse campo de reflexão, né? Nem sempre é gostoso pensar nessas coisas, né? Assim, tem coisas que a gente não está preparado, a gente não está disposta ainda, e está tudo bem, né? É importante acolher naquele ritmo, sem pressa e sem pausa, né? Respeitando esses ciclos naturais, entendendo que tá tudo bem também. A gente não vai resolver toda essa questão de uma hora para outra, né? Mas a gente está sempre pensando, questionando, entendendo a nossa própria história, principalmente, né? Porque é a partir daí que a gente consegue fazer a maior mudança de dentro para fora, né? Que é isso, a gente não consegue derrubar o patriarcado hoje, mas a gente consegue, e muito provavelmente também não nessa vida. Mas a gente consegue trabalhar o patriarcado dentro da gente. A gente consegue derrubar cada vez mais esse patriarcado que mora dentro da gente. E que é o mais importante. Porque, né, o sistema que se exploda, mas eu vou estar aqui livre do patriarcado. Poder aproveitar o máximo possível essa vida, né, a experiência que tanto foi tirada de nós, né, como mulheres, assim. Tentando tirar a tela aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Essas perguntas, vocês... Pode falar. Desculpa, Pode falar, Amanda. Eu queria te agradecer aí, né? O Vari falou comigo, só que acabei chegando muito atrasada aqui, então gratidão por estar aqui no grupo. Eu achei muito interessante porque o que você traz, né, me faz pensar muito, assim, porque eu sou muito essa questão do ismo, feminismo e tal, só que eu acho que eu estava um pouco cansada disso, porque isso é só a primeira página, assim, eu acho que
a gente ainda não tem a noção do que é ser mulher e falar, né, e dar um grito para a sociedade se eu não conseguir fazer isso para mim. Então, eu ouço muito barulho externo, e é muito barulho externo, e você não seja subjugado, não seja. Mas assim, tá, mas e que eu internalizei disso tudo? Nada. No final das contas, tem um monte de gente falando um monte de besteira. E a gente se perde, é muito fácil perder, né? E aí você trouxe uma questão que eu gostei muito, eu vou até meditar nisso daí nos próximos dias. O masculino é o resultado e o feminino é a experiência. E a experiência começa comigo, não tem jeito. Então, tudo que você falou né, é a cozinha, é a planta, e a gente fala assim, nossa, planta, né? Ficou velha, vai ter planta. Não, é porque a gente demora muito tempo para perceber que, cara, como que eu me conecto, sabe? E a gente vê, né, isso acontecendo, assim, e é real. Mas, assim, eu queria agradecer muito, porque esse movimento, ele é muito mais interno, é um grito interno, e que a gente, às vezes, não sabe o preço que a gente paga para dar ele, porque para dar um grito de, opa, peraí, deixa eu despertar meu feminino, é um preço muito alto. É um preço muito alto. E que, aí eu vejo muitas amigas minhas voltando para essa parte, né, da experiência, solteiras, e aí teve uma até que falou assim, vamos voltar um pouquinho nisso, gente, eu não quero tanto feminismo, porque eu vou morrer sozinha, porque os homens não estão acompanhando essa merda, entendeu? Tipo assim, não tá acompanhando, aí eu tô falando sobre mim, tô falando de sentimento, o cara vai meter o pé. Mas é muito isso, assim, eu acho que é porque tem que ser um negócio muito mais interno, muito íntimo, e que é um preço a se pagar, porque vai trazer um pouquinho, acho que, de solidão várias vezes, eu tô passando muito por esse processo, né? Dessa experiência. É uma experiência que não é gostosinha, né? Não é uma coisa que não é gostosinho. Uhum. Assim, é muito desafiador. O que você trouxe é muito desafiador. Com Mas eu certeza. tenho gratidão, porque essas açõezinhas que você falou, e é bom a gente ouvir isso, eu gosto de ouvir isso todos os dias e ver que tem outras mulheres fazendo isso, que é cuidar da minha plantinha, fazer a minha comida, cheirar o meu tempero e falar, que delícia, tomar o meu banho, sabe? E é simples assim, só que eu acho que a gente é criado para resultado. Então, se isso não está dando resultado, agora, para amanhã, né? Pá, não, assim, gratidão. Então, muito bom. Eu gostei muito de tudo que você trouxe, assim. Gratidão, Esther, pela partilha. Depois eu te mando, tá sendo gravado, né? Depois eu te mando Legal. para você conseguir assistir desde o começo. E é exatamente Legal. essa a chave, né? Não adianta também a gente, né? Vamos pensar num mundo que o patriarcado acabe amanhã. Se a gente não acabar com ele dentro da gente, não vai mudar nada, porque a voz, essa vozinha que eu falei, que a gente vai falar mais sobre ela especificamente daqui 15 dias, ela tá com a gente 24 horas por dia. E ela é a nossa maior crítica, a nossa maior podadora de tudo, né? Então é justamente voltar para esse lugar, e eu arriscaria dizer mais que nessa questão da solidão, né? Sim e não, né? Tem até aquela música que eu gosto muito do Triste Loucomar, que diz muito, né, sobre esse afastamento, essas podas que acabam acontecendo mesmo quando a gente vai colocando limite, né? Muitas pessoas, muitas situações, quando a gente vai colocando limite, vão indo embora, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente descentraliza um relacionamento da nossa vida, a gente também pode encontrar muitas potencialidades, né? Essa companhia, ela não precisa vir só de um homem. Ela tem muitas outras fontes, né? Numa comunidade mesmo, tanto numa comunidade de mulheres, que nem aqui, né? Quanto em outros lugares, né? Então, acho que a maior questão é descentralizar o relacionamento da vida. E isso é importante tanto para quem é solteiro quanto para quem não é. Porque esse sentimento, ele pode existir mesmo a pessoa estando num relacionamento. Então, esse movimento de você descentralizar o relacionamento da sua vida, que é uma coisa que nós mulheres não fomos ensinadas a fazer. O homem, ele tem isso muito bem com ele, né? Porque o relacionamento nunca foi colocado como centro da vida de um homem, né? Ele tem a individualidade dele bem estimulada, o trabalho dele bem estimulado, né? A se desenvolver. E o relacionamento é mais uma parte, né? Nenhum homem é definido pelo relacionamento que ele tem. Diferente das mulheres, né? Que, nossa, você tem, sei lá, mais de 30 anos e não tá namorando, mais de 30 anos e não tem filho, né? Como assim? O que você tá fazendo da sua vida? Como se fosse só isso a vida da mulher, girasse em torno disso,
né? Então, esse descentralizar, mesmo com um companheiro, eu diria, é muito importante, né? Porque também é muito fácil, principalmente quando a gente está num relacionamento, cair nesse comodismo, né? De achar que que o outro, né, vai satisfazer nossas necessidades, enquanto que a responsabilidade nossa é satisfazer essas necessidades. E essas necessidades, elas não são só no quesito família, né? Elas são necessidade de conexão, necessidade de arte, necessidade de, enfim, outras trocas, que é até como que é a palavra? É insustentável essas necessidades serem colocadas em uma pessoa só. Para qualquer relacionamento isso não existe, né? Assim, então a gente poder descentralizar a nossa vida do relacionamento, a gente estando num relacionamento ou não, então tanto se a gente já está num relacionamento centralizado do nosso companheiro ou da nossa companheira, né? Porque não é sobre gênero, quanto descentralizar quando a gente não tem também, né? Porque daí ou a gente tem e está voltado para esse companheiro, para essa companheira, ou a gente não tem e está voltado para a busca desse companheiro e dessa companheira, né? Mas e o resto da minha vida? E meu trabalho, meus hobbies, minha saúde, né? Olha quanto tempo que já leva cuidar disso tudo, né? A gente se nutrir, a gente se ocupar de nós mesmas, se nutrir em todas essas dimensões, né? Nutrir cuidando da natureza, não porque eu quero ter mais plantas, eu quero não nessa lógica, né? Mas porque eu gosto, porque eu quero. E isso já é o suficiente, né? O porque eu gosto e porque eu quero. Mas gratidão pela sua partilha. Que bom que ressoou por aí. Mais alguém quer falar? Acho que é isso, deusas. Então vamos finalizar por hoje. Muito obrigada, gente, por essas trocas. É sempre muito bom para mim poder estar compartilhando esses estudos e poder estar também revisitando eles sempre. Eu sempre aprendo, né? Todas as vezes que eu revisito esses termos porque é isso, é um trabalho contínuo, né? A gente sempre cai em peças que a gente mesmo, né, enfim, se coloca, e a gente poder cada vez mais tomar consciência desses movimentos é o caminho, e esse estudo, e poder compartilhar esse estudo é de grande riqueza nesse sentido para mim. Gratidão pela escuta, e nos mantemos conectadas lá pelo grupo. Acho que todas estamos no grupo. A Sol vai compartilhar depois, beleza, mana? Compartilha lá no grupo para a gente ouvir. E eu vou colocar a Esther no grupo depois, que acho que é a única que não tá. Então, show, gente. Um beijo, deusas, bom descanso, boa semana. Arrasa. Deusa, Derrubem o patriarcado. Beijo. Obrigada, Natália. Tchau, tchau.